Estamos prontos. Bom, tá todo mundo aí? Deise? Sim, Pode ler a seara para nós? Vamos ler. É o capítulo 74 da Seara dos Médiuns. Eles sabem. Reunião pública de 10/10/1960. Questão número 279. Essa questão é do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns. Quando à frente do companheiro que sofre, determina a verdadeira superioridade moral. Te imagines no lugar dele, a fim de que a tua palavra lhe sirva de refrigério e lição. Excetuando as criaturas deliberadamente enfurnadas na ignorância ou bestializadas no crime, que reclamam a compaixão da providência divina, ninguém se aprisiona em armadilhas do erro, agindo de própria vontade. Aqui, alguém abraçou a delinquência, admitindo que afeto seja capricho. Ali, há quem padeça escárnio na praça pública, por haver acreditado cegamente naqueles que lhe zombaram da confiança. Perante os que lutam e choram nas consequências das próprias quedas, sejam encarnados ou desencarnados, arma-te de humildade e entendimento, se aspiras a auxiliar. Convence-te, sobretudo, de que o necessitado é o primeiro a conhecer-se. O doente sabe em que ponto do corpo se lhe encrava a enfermidade e não aguarda acusações, porque se desgoverna nos momentos de crise. Pede socorro e medicação. O mutilado sabe que peça lhe falta no carro orgânico e não aguarda acusações, porque exibe forma imperfeita. Pede auxílio e recurso. O faminto sabe que tem o estômago torturado e não aguarda acusações, porque se aflige em descontrole. Pede um prato de pão. O sedento sabe que carrega consigo o tormento da secura e não aguarda acusações pelos esgares que mostra. Pede um copo de água fria. Assim também, os que tombaram na culpa conhecem, por si mesmos, o labirinto de sombra em que jazem situados e não aguardam acusações maiores que as da própria consciência, em se vendo dementados e cegos, humilhados e infelizes. Diante, pois, do irmão que caiu em remorso e rebeldia, azedume ou desespero, não lhe batas nas chagas. Se queres efetivamente reajustá-lo, deixa que o teu amor apareça e lhe tanja as cordas do coração. Eu fiz aqui só para dar um entendimento aí nesse texto que eu achei assim, nossa, fiquei bem sensibilizada ao ouvir. Que se a gente for fazer um trabalho mediúnico de ajuda aos espíritos necessitados, uma das coisas que a gente precisa ter é empatia, né? Se imaginar no lugar desse espírito sofredor. E a última coisa que a gente pode fazer é cutucar a ferida, né? Essa ferida já está machucando esse espírito. Então, jamais a gente deve julgar, né? E jamais falar mais sobre esse sofrimento dele, porque ele sabe aonde ele está sofrendo, aonde ele está sendo machucado. E a partir do momento que a gente se predispôs a ajudar, né, um espírito sofredor, uma das coisas que a gente precisa ter, além da empatia, é ter humildade.
Só tem uma coisa que a gente pode estar sempre dentro da gente. É o amor, doar o amor, que é o que vai realmente poder ajudar esse espírito sofredor. E é isso. Eu achei esse texto muito bom, muito. Como todos os textos do Emmanuel, né? São muito bons. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só lembrando que não é só com os espíritos, né, desencarnados que nós temos que prestar esse sentimento de respeito, de carinho, de amor. Exato. Com encarnados também, né? Aqueles que, principalmente aqueles que convivem conosco, que muitas vezes caem em situações desagradáveis, e a tendência nossa de dar a mão, apoiar, ajudar de alguma forma, é criticar, né? Aí que nós temos que realmente colocar essa essência tão importante em nós, que nós estamos elaborando dentro de nós, que é o amor, em ajuda a essas pessoas e em ajuda a nós mesmos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá de bom tamanho? Então vamos para a prece inicial, então. Deus, nosso Pai, agradecemos a oportunidade de podermos nos reunir, ainda que virtualmente, para aprendermos e falarmos sobre Jesus e seus ensinamentos. Que todos nós possamos ser envolvidos com muita luz de sabedoria nessa noite, nessa hora de estudo. Assim seja. Que assim seja. Vamos lá para a nossa aula, né? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de manifestação de crianças e manifestação de bons espíritos, né? Nós vamos ver o que acontece, principalmente em trabalhos mediúnicos, né? Aqui vocês estão vendo a figura de uma menina, e aqui está vendo a figura de um nenenzinho brincando com o seu avô desencarnado, né? Tudo indica que ele é um espírito já um pouquinho melhor, que vem conversar com o netinho, né? Mas antes de iniciar na questão das crianças, a curiosidade, né? Vocês sabem quem trabalhou com Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos? Quais foram os médios que trabalharam com ele? Quais a idade que elas tinham quando iniciaram o trabalho com ele? Bom, nome eu não sei, mas tinha aquelas duas irmãs, né, que eram bem jovens. Que os pais ajudaram bastante Kardec nessa questão, né, também. Exatamente. Uma era a Júlia Boldin, né, que não sei se é esse nome correto, é francês. Ela começou com 14 anos. A outra a irmã dela era a Caroline, começou com 16. Tinha uma outra, Ruth, né, Japete, tinha 18 anos. E tinha a Alice Carlotti, que tinha 18 anos. Então, quando foi mais ou menos em 18 ou 4 de 1857, foi a primeira impressão do Livro dos Espíritos. Aí Kardec foi dar a essas jovens um exemplar, logicamente, com uma dedicatória a elas, né? E na época que elas receberam esse primeiro exemplar na mão, ela já tinha se passado 2 anos. Então, a Júlia tinha 18, a Caroline tinha 20, e as outras duas também tinham 20, porque tinham 18. E aí, na verdade, essas quatro pessoas, vamos dizer dessa forma, participaram somente na codificação do Livro dos Espíritos. Não participaram da codificação dos outros livros, do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênesis. Só participaram dessa codificação. E a partir dessa aí, se despediram de Kardec com a missão cumprida e seguindo a sua vida. Tanto que praticamente não se sabe praticamente muitas coisas delas depois desse fato, né?
Então, na verdade, Kardec trabalhava com crianças, né? Crianças preparadas, crianças já que veio para isso, mas eram crianças, eram 14 anos, na verdade, né? Então, nós vamos falar um pouquinho. É possível receber comunicação de crianças desencarnadas em trabalho mediúnico? Você acha que é possível ou não? Não acontece de forma nenhuma. Não há possibilidade de uma criança dar manifestação em trabalho mediúnico. Na minha opinião, Radal, sim, porque a criança, ela desencarnou criança, mas isso não significa que ela é um espírito jovem. Né? Ela é um espírito como qualquer outro espírito que pode se manifestar. Não sabe a idade, quando foi criado, quantos anos tem de vivência. Ela desencarnou naquela encarnação como criança. Ela poderá ser até mais antiga, vamos dizer dessa forma, do que os próprios pais, né? Mas, sim, é possível, embora não constitua fato comum. Não é comum que isso aconteça em trabalho mediúnico. Aí diz que duas situações podem ocorrer. Primeira, a comunicação do espírito que se faz criança para poder, com a linguagem própria, atingir com maior facilidade as pessoas que se dirigem, né? Então, logicamente, que dependendo da situação, mesmo que a criança já não esteja, mas a criança já esteja na forma dela natural de adulto, a ela passar uma comunicação com uma pessoa que foi muito querida aqui na matéria, ela vai se dirigir a essa pessoa como criança realmente, né? Não tem outra forma. Se ela se dirigir como uma pessoa adulta, seja mãe, seja o pai, não vai acreditar de forma nenhuma que aquele seja o filho dela, né? E a comunicação de espíritos que ainda conservam no plano espiritual a forma infantil. Como diz, a pessoa desencarnou e parte para o mundo espiritual e continua sendo criança. Vocês concordam com a situação que a criança desencarna, vai ao mundo espiritual e continua sendo criança? Vocês concordam ou acham que é meio estranho essa situação? Então, eu li um dos livros que fala, não sei se é isso mesmo, que o espírito desencarnado ele pode escolher, inclusive, a idade que ele quer permanecer. Isso é assim mesmo? Isso pode acontecer, desde que o espírito tenha consciência, que ele tenha uma evolução já boa, né, intelectual, moral, ele pode, por algum motivo, né, ou seja, para passar algum ensinamento, ou para cumprir uma parte da vida, ou o motivo que ele possa vir viver 2, 3, 4, 5 anos e desencarnar por qualquer motivo para voltar para o plano espiritual. Ele necessitava viver aquele tempo de vida, né? Por um motivo que seja de evolução, tanto para ele como para os pais que o aceitaram, né? Ô, Radal, Oi? tenho uma dúvida aqui. Um dos filmes espíritas que eu assisti, acho que é Deixe-me Viver, alguma coisa assim. É brasileiro o filme. Que fala muito sobre o aborto, né? Fala. Entra nessas condições também ou não? Aí já é, como dizer, é meio complicado, né, Tiago? Porque pode acontecer de existir o aborto espontâneo, como se fala, que é uma programação do espírito, provavelmente, naquele aborto não tem nem espírito, certo? Então tem aquela gestação de 7, de 8, 6, sei lá, 5 meses, e de repente tem o aborto espontâneo. Então, não é necessariamente ter espírito nesse corpo. Ele não foi ligado ainda. Ou é um processo de aprendizado ao espírito. Agora, o aborto, realmente forçado, a gente sabe que muitas vezes a situação fica de forma meio estranha para a mãe que faz o aborto. Ela pode, dependendo da situação, aquele espírito que está envolvido com aquela gestação, ele quer viver, ter uma nova vida na Terra. Mas, de repente, é abortado.
e ele pode realmente se revoltar e passar a ser um obsessor da própria mãe, porque a mãe não lhe permitiu que ele viesse à vida e viver a vida que poderia lhe dar condições de ter uma evolução. É casos e casos, né, Tiago? Então, a gente não tem tudo certinho, bonitinho. Então, depende muito do que acontece no mundo espiritual, né? Entendeu? Deu para entender um pouquinho? Opa, perfeito. Obrigado. Eu peguei aqui um do Richard Simonetti, né? Eu botei o nome errado. Ele fez um pinga-fogo de manifestação de criança, né? Então eu vi que encaixava perfeitamente na aula e também encaixa no que na maioria das pessoas espíritas que tem o estudo já com bastante solidez, vamos dizer dessa forma, e que também entende dessa forma. Então, nada mais correto do que seguir essa orientação deles, né? Então, ele está aí numa primeira pergunta, como encarar a manifestação de uma criança apavorada, que se diz um lugar escuro, onde apanha muito. Nós sabemos que isso é corriqueiro, né? Tem muitas crianças que sofrem muito, são trancadas em quarto, fica no quarto escuro, apanha do pai, da mãe, do padrasto, seja o que for, né? Mas como que a gente pode encarar uma manifestação de uma criança que chega ao trabalho mediúnico falando dessa forma? O que vocês acham que o Richard falou para nós? É possível que isso aconteça? O que vocês acham que ele falou para nós? Que realmente a manifestação de uma criança apavorada é verdadeira ou que não é? Talvez seja uma fantasia do próprio médium ou uma outra situação qualquer. Radar, acho que tudo é possível, né? Porque, como a gente estudou lá no ano passado no Diálogo com as Sombras, tem bastante estrutura, né? Para, de fato, não fazer com que os espíritos, quando desencarnados, né? Tenham ali uma tranquilidade para que, né, o mal consiga continuar tendo força e servidores ali, né? Então, nada impede de uma criança, por exemplo, desencarnada ali, ficar sob domínio deles, vamos dizer assim, para usar o pai, avô, parente que esteja desencarnado também, na minha opinião. Então, vamos ver o que ele respondeu para nós, certo? Há três possibilidades. Trata-se de uma mistificação do espírito, né? De um espírito se fazendo passar por uma criança, com a intenção de envolver o grupo. Uma fantasia anímica do médium, né? Que guarda afinidade com crianças, ou um desajuste do comunicante, que regrediu a um comportamento infantil, como acontece no raro com doentes mentais. Essa é a confirmação do Richard, certo? Então, ele coloca dessa forma, e dessa forma é aceito pela maioria dos espíritos. Só lembrando que, na verdade, se você for procurar na literatura de Kardec, você não acha nenhuma situação com criança, nem manifestação de criança trazendo alguma informação, boa ou não. Então, não há nada no livro de Kardec que fala de criança. Como também, pelo que já li também, você não tem nenhuma comunicação, tinha um espírito vingativo, um espírito realmente muito ruim nas codificações. São todos espíritos realmente necessitados que, de certa forma, tinham conhecimento do que estava acontecendo e, logicamente, tinham parado por espíritos bem evoluídos, né? Já aqui no Comando de Tudo está o Espírito da Verdade, que, como muitos dizem e como nós também aceitamos, que era Jesus, né? Então, logicamente, que todos que ali foram para contribuir de alguma forma para que a doutrina espírita viesse até nós, né? Bom, aí ele vem com a segunda pergunta. E quando se trata de espírito imaturo, desencarnado na infância, não seria interessante o esclarecimento que poderia receber? Quer dizer,
vem ali um espírito como criança. Aí você vai estabelecer uma conversação com ele, tentar esclarecer ele algumas situações que ele ainda não percebeu. Isso seria bom? Seria realmente uma coisa produtiva? O que vocês acham? Vocês querem ver a resposta do Richard? Segundo ele, seria totalmente ocioso. Geralmente, o adulto recém-desencarnado, sem nenhuma noção sobre a vida espiritual, enfrenta dificuldades de adaptação em virtude de seus comprometimentos com os vícios, as paixões, as missões do mundo. A criança não tem esse problema. Logicamente, com o recém-desencarnado, dependendo da situação dele, ele fica realmente totalmente meio perdido no mundo espiritual, né? Então, ele é muito apegado aos seus vícios, às suas paixões, ao seu poder, no mundo material, no mundo. É logicamente que uma criança não tem essa dificuldade, porque ainda elas vivem o mundo espiritual, né? Elas não são tão apegadas a preconceito, a bens materiais, né? Apesar que hoje em dia tem crianças de pouca idade que já é bem materialista, né? Mas enfim, né? Então, por quê, né? Aí ele pergunta, né? Aí ele responde: ao reencarnar, o espírito adormece e somente começará a acordar para a vida física a partir dos 7 anos. Isso que se fala normalmente, né? Ao vir ao mundo e até os 7 anos, a criança ainda ela está mais no mundo espiritual do que no mundo material, né? A partir dos 7 anos que ele vai começar a despertar para o mundo material. Mas até 7 anos ele continua ainda envolvido no mundo espiritual, tendo os amiguinhos invisíveis, conversando com pessoas que os adultos não enxergam, e todas essas possibilidades, né? Então, é isso que ele fala, quer dizer, até os 7 anos ele ainda não acordou para a vida física, ele ainda não se deu conta que ele está no mundo material, né? A partir dos 7 anos, aí começa a se completar a reencarnação. Até então, não detém o comando da sua existência, nem a possibilidade de envolvimento com situações da vida física, embora possa trazer tendências inferiores cultivadas em existências pretéritas. Elas ainda não se manifestaram e nem o comprometeram, razão pela qual a criança é considerada o símbolo da inocência. Jesus usou a criança como símbolo da inocência, né? Aquela fase que a criança realmente é inocente e confia cegamente nos seus pais, né? Quer dizer, jamais eles pensam que os pais vão machucá-los ou fazer alguma coisa de mal para eles. Então, eles são o símbolo da inocência para todos, né? Nós, né? Apesar que eu tenho uma netinha que tem 5 anos que ela é terrível, fala mais que a boca e dá uma resposta que deixa eu até torto de vez em quando, viu? Eu falei, não sei de onde essa criatura veio. Mas, enfim, mais esperta que eu. Radal, o que você faz é que se paga. Mas assim, ó, isso tudo já foi escrito há muitos anos. Será que não houve? Porque ultimamente as crianças realmente elas estão, sei lá, parece que tão cientes de tudo, tão espertas, né? Tão desenvolvidas. Talvez nos dias de hoje já teria que mudar essa a partir dos 7 anos. Acho que antes. Talvez, não sei, coisa da minha cabeça. Ô Maria, pergunta para os Ibéria, que tem um monte de criança em casa. Não, as crianças realmente vêm vindo mais intelectualmente mais evoluídas, né? Algumas moralmente também mais evoluídas. Algumas vêm vindo intelectualmente, mas moralmente ainda estão realmente devendo, né?
É logicamente que o mundo está num processo de regeneração, de evolução. Então, a tendência realmente é vir cada vez mais crianças desenvolvidas, tanto intelectualmente como moralmente, né? Isso é lógico. Aos 7 anos, provavelmente hoje, criança de 4, 5 anos sabe muito bem o que é da vida, o que quer da vida, e, na verdade, dá até lições para adulto, né? Como a gente vê muitos vídeos aí, criança de 4 anos, dando lição em pai e mãe, né? Bom, e o que acontece com as crianças recém-desencarnadas, né? Já que elas desencarnam, e acontece o que com elas, né? Já que elas não vêm em trabalhos mediúnicos, o que elas vão? De repente elas desencarnam, saem correndo, e vai passear no parquinho lá no mundo espiritual? O que acontece com ela, pessoal? Eu acho que elas devem ir para uma colônia específica para ter cuidados específicos para essa transição. Tudo bem, vamos ver o que o nosso amigo nos respondeu. Segundo ele, são imediatamente recolhidas por familiares ou mentores, que lhes darão ampla assistência. Se são espíritos evoluídos, retorna à personalidade anterior. Se de mediana evolução, conserva a condição infantil, que será superada com o tempo, como ocorre com as crianças da Terra. Podem também retornar à reencarnação. Oi? A DVD acabou. Mas eu tô achando que até... Alguém está falando aí, acho que... Bom. Já cortei o áudio, já. É? Já cortou. Já cortei o áudio, já. Acho que a pessoa estava falando, não percebeu que estava com o áudio aberto. Quer dizer, então, há várias situações, certo? Aqueles espíritos que já estão mais evoluídos e logo perceberem que a situação do desencarne, eles têm condições de retornar realmente ao seu estado normal. Mas, como diz a maioria, não acontece isso. Há também a possibilidade de retornar, né? De repente, o espírito de uma criança desencarna e volta ao mundo espiritual e rapidamente é reencarnado novamente. Por algum motivo que a espiritualidade sabe, né? Então, desencarnou, vamos dizer, em 2018, em 2020 está reencarnando novamente na mesma família, até, né? Então, aí tem a quinta pergunta que ele diz, isso significa... Oi? Pode falar com ele. Não? Isso significa que as crianças nunca se manifestam em reuniões mediúnicas? Diante de tudo que vocês viram, o que ele respondeu para nós? Rodolfo, posso voltar para a quarta aí? Volta, Vladimir. Desculpa aí, é que eu liberei o áudio aqui e fechei ele, por isso que não completou. Não, desculpa, Vladimir, eu fechei porque achei que eu não vi a Margarete e não vou sair do lado, daí eu achei que ela tivesse largado aberto sem querer. Pode falar, então, Rodolfo, são imediatamente recolhidas por familiares ou mentores. Esses familiares aí, seria da última encarnação por aqui? Ou não necessariamente? Seria da última reencarnação, porque de um familiar de outras vidas, talvez ele não recordasse, certo? Porque ele voltou na situação, assim, naquela situação ainda de não entendimento completo do que ele está fazendo no mundo espiritual, apesar de ele já ter condições de voltar. O correto é ele ter uma pessoa da família, uma avó, um avô, uma tia, ou alguém, um amigo, né? De repente um amigo, uma amiga, que já desencarnou e que tenha condições de recebê-lo, né? Certo. Certo? Tá jóia. Obrigado. Ô, Radal, mas aí beleza, né? Elas crianças, você está dizendo, né? Ou seja, ela já teve tempo de, né, aqui, depois de encarnada, conhecer ali um parente ou outro e tal. Mas e quando desencarna ainda bebê? Vamos por encarnou, tal, desencarnou. Ainda bebezinho. São recolhidos e levados para o berçário. Os mesmos familiares dessa encarnação ou de outra? Não, porque o bebezinho, na verdade, ele não tem nenhuma condições de saber o que está acontecendo. Então, ele é recolhido rapidamente, ou por familiar mesmo, ou por outro espírito
protetor dele, né? Ele é encaminhado rapidamente para um... Oi? É encaminhado para um berçário, vamos dizer dessa forma, né? Quer dizer... Bom... Obrigado. Quer dizer, então... Oi. Não, obrigado. Opa, essa situação tem bem claro na Entre a Terra e o Céu do André Luiz. Eu só lembro porque eu li recentemente, aproveitando a quarentena. Que ele desencarnou e foi recolhido lá por cuidadoras, né? Existem pessoas que se dedicam a isso no mundo espiritual. E a mãe seria para visitá-lo. Ela também estava desencarnada, mas ela estava numa situação ainda pior que ele. Então, acho que mesmo que não tenha um parente, tem sempre pessoas, espíritos, preparados e responsáveis para cuidar dessas crianças. Exatamente. É que nem aqui entre nós, tem berçário, tem todo tipo de... Quando acontece situação de fazer com que a criança seja recolhida e ajudada da melhor forma possível, né? Bom, a pergunta quinta aí. Diante disso tudo, o que vocês acham que ele respondeu para nós aqui? Nunca haverá nenhum tipo de comunicação de criança no trabalho mediúnico. Vocês concordam com isso? Ou de repente pode escapar uma criança e dar uma comunicação? Radal. Oi. Boa noite. Essa pergunta se encaixa também numa reunião de Umbanda ou não? Só no Não, nós estamos falando da doutrina espírita. A Umbanda, eles têm os próprios... Apesar de eles estudarem livro do Espírito, livro dos métodos, eles têm as próprias teorias deles, as próprias formas deles. Então, para eles, o dia da criança, na verdade, o dia de São Comes e Damião, onde se oferece balas, doces, negócio, para eles é crianças, né? Então, nós não vamos entrar no mérito deles, porque eles acreditam nisso, eles realmente aceitam isso. Tá bom. Tá bom? Tá, para a doutrina espírita, já o jogo é outro. Bom, vamos ver o que o Kardec nos falou, o Richard nos falou. Pode acontecer, mas em caráter de exceção. Um espírito evoluído que desencarnou em tenra infância atende à sua programação evolutiva. Já reintegrado na vida espiritual, poderá manifestar-se como criança com o propósito de consolar seus pais. Então, no caso que ele fala aí, a criança, de repente, a mãe está desesperada, o pai está desesperado. Então, é permitido que a criança venha e dê uma mensagem como criança para consolar os pais e a mãe, para saber que ele está vivo, que ele está bem, né? Tem uma história que vamos ver se eu lembro direitinho. A mãe perdeu a criança de 5 anos, mais ou menos, e ela estava sempre chorando, sempre triste, né? Revoltada com Deus, porque tirou a filha dela, a filha que ela amava tanto. Mas ela sempre sonhava que a criança estava triste, né? Estava assim envolvida em tristeza. Ela via outras crianças como anjinho, todos alegres, brincando, né? A mãe era muito católica, mas estava revoltada. Mas ela via a filha dela no canto, com as asas de anjo totalmente caídas, sem manchada de escuro. E ela não compreendia aquela situação, né? Por que a filha dela também não estava com outras crianças brincando, felizes, né? Com as asas limpas, brilhantes, e a filha dela não participava daquela alegria toda. E um dia ela foi levada, e ela foi levada a esse lugar, ela viu as crianças todas brincando e a filha dela lá. E ela quis saber o porquê daquilo.
Aí a criança falou, estou assim porque por sua culpa. Porque você fica se lamentando, você fica revoltada com Deus, você fica pedindo a minha volta. E toda a sua dor, toda a sua revolta me atinge e não me permite me libertar e brincar com as minhas amiguinhas. Aí a mãe, quando acordou com tudo aquilo na cabeça, levou um susto, né? A filha dela estava presa, sofrendo, porque ela estava fazendo isso. E a partir daquela tia, ela resolveu mudar, né? Ela começou a trabalhar, começou a se tornar alegre, começou a ajudar outras crianças. E mais para frente ela teve novamente o sonho e viu a criança dela feliz brincando com as outras crianças, né? Então, na verdade, nós, principalmente, né, nós temos que tomar cuidado com o tipo de pensamentos que nós projetamos sobre aqueles que desencarnam, né? O que nós estamos jogando sobre eles, né? Para que eles não possam ser atingidos, principalmente quando o espírito ainda está em fase de criança no mundo espiritual. Bom, como que deve, aqui eu pus o treinador, mas é o conversador, dialogador, agir quando lidando com uma suposta manifestação de criança? Aí a Neucione, aí, de repente, está lá no trabalho mediúnico, aí dá a passividade de uma criança. Como que a Neucione deveria conversar com essa criança? Com esse espírito que se manifestou como criança? E aí, pessoal? Vocês parecem que vocês não têm criança na vida? Na minha opinião, deve lidar da mesma forma com as outras, como lida com as outras manifestações, como a Neucione falou na última aula, com carinho, com atenção, amparando, ouvindo, sendo paciente. Eu acho que aí não muda, porque como você mesmo falou, a gente não sabe se realmente é um espírito infantil ou é um espírito que está se manifestando de uma forma infantil, né? Acho que é isso. Você tem razão. Teve um certo dia, faz tempinho já, faz muito tempo já, um médico, né, uma moça, deu passividade para uma criança. E eu fiquei meio assim, em dúvida, né? Aí eu resolvi perguntar a idade da criança, né? Falei assim, você sabe qual é a sua idade? Aí o espírito disse, sei sim, eu tenho 4 anos. Aí eu já ligou a minha anteninha, né? Eu conversei como criança, né? Encaminhei ele realmente para que ele fosse encaminhado. Mas aí depois, mais na análise, né? Aí eu perguntei para a moça se realmente era uma criança. Ela falou, era uma criança, porque ela tinha também a evidência no trabalho mediúnico. Eu vi a criança, né? Eu falei para ela, olha, mas uma criança de 4 anos, ela não tem discernimento ainda de vir no trabalho mediúnico e conversar tão bem como ela estava conversando, né? Mas eu vi a criança. O que pode ter acontecido nessa situação? Será que era o espírito que estava se fingindo de criança e projetou a imagem de criança para que ela pudesse realmente ver a criança? Ou era realmente uma criança de 4 anos? Vocês acham que uma criança de 4 anos tem facilidade de chegar a um trabalho mediúnico e ter uma conversação normal? Não, achei das perguntas difíceis hoje. Se ele tiver realmente 4 anos, ele não vai ter condição de expor dificuldades, das situações. Agora, não sei. Como criança de 4 anos, não. Então, mas é isso que eu fico pensando, Cris, porque assim, beleza, com criança de 4 anos não, mas e o acesso que ele tenha
a bagagem, né? Então, se for um espírito jamais elevado, que está, sei lá, não sei como que chama, se mostrando como uma criança de 4 anos, aí tudo bem. Mas aí, como eu disse, você está falando com um espírito mais elevado. Agora, o que um espírito mais elevado então, veria ao trabalho mediúnico para fingir que é uma criança? Então, aí já não... A Salete é da Alvinha abrir o microfone já também. não dá. Ô, Radal, Oi. não poderia ser um espírito mais elevado, mas a vidente teve a visão de uma outra vida quando ele era criança. Não poderia ser isso? Poder, como se diz, como a gente conhece muito pouco sobre o trabalho mediúnico, muito pouco sobre o mundo espiritual, né? Poderia, assim, de repente ele está ali como criança, ele retornou, fazer uma vida que ela teve como criança e projetou a imagem como criança para a pessoa, né? Para ver que ela era uma criança. Mas pode ser que estejam espíritos apenas mistificando, apenas tentando ganhar tempo do trabalho mediúnico, né? O Radal, mas também pode ser que o espírito que desencarnou, emocionalmente, ele ainda se sinta uma criança. Sim. Então, realmente mostrou que é uma criança para ser tratada de acordo. Só que a gente sabe que pode ser emocionalmente, porque uma criança de 4 anos não vai se manifestar assim com essa fala tão desenvolta como adulto, só que no consciente dele ele já tem as outras vidas que ele traz, mas ainda emocionalmente ele se sente como uma criança. Então eu acho que pode acontecer N situações, e na dúvida é o que a Nilcione falou, né? A gente tem que tratar com seriedade, e mesmo que for que ele esteja querendo levar a reunião, ele vai sair dali entendendo que existe um grupo sério trabalhando. Certo, Dalvinha. Vamos ver o que ele respondeu para nós. Conversar normalmente. Não é aquela história... a não ser que o espírito realmente a gente perceba que o espírito está brincando, então chega uma hora que você fala assim, agora chega, você já brincou demais, né? Porque também já aconteceu isso. A pessoa se apresentou como criança, aí conversando com ele, fui percebendo que na verdade não era criança, ele estava se divertindo com o que estava acontecendo no grupo. E não era nem eu que estava conversando, eu estava apenas ao lado, dando apoio para a pessoa que estava conversando. Aí eu pedi a permissão para a pessoa que estava conversando e falei para ele, agora chega, agora você já se divertiu demais, então vamos ver, fala o que você realmente quer de nós. Aí ele deu uma risada bem gostosa, ele falou assim, tava enganando vocês, seus tontos. Quer dizer, então, na verdade, era uma criança, era um espírito apenas fingindo que era criança para se divertir, né? Mas, logicamente, que a conversa normalmente é conversar com uma criança, com carinho, com delicadeza, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Que nessa questão, né, de criança, a gente está falando só de espírito não evoluído, né? Mas, por exemplo, um espírito evoluído, ele pode vir em forma de criança, de repente, se aquilo que aquele grupo, né, de repente, necessita, não pode? De um espírito que, de repente, lembre a inocência, um espírito que lembre ali uma alegria, uma simplicidade, algo mais... Não pode? Pode até acontecer. Acho que a gente está falando, tipo, lógico, dos casos que é tratado, né? Mas e os casos que vêm de mensagem, né? De repente, mentor da casa, não sei. Pode acontecer de vir realmente um espírito de vir trazendo a inocência, a alegria, a paz, através de uma forma de criança, né? Pode acontecer também essa situação, por que não, né? Depois, mais para frente, tem um caso parecido aí. Então, normalmente, a gente tem que perceber que está lidando com uma das 3 situações que nós referimos, né?
dispondo-se a abordar o assunto com o grupo, após a reunião para o esclarecimento necessário. Então, ninguém, qualquer tipo de espírito que se apresente, que se dê comunicação ao trabalho mediúnico, jamais criticar ou apontar o defeito dele, essas coisas. É conversar normalmente, fazendo com que ele realmente perceba a situação. Porque, normalmente, o espírito vai perceber que ele já foi descoberto, vamos dizer, e ele vai aceitar ajuda na boa e vai se afastar do grupo, né? Agora, quando você começa a botar ele contra a parede, a criticá-lo, aí ele vai também começar também a devolver a crítica e bater feio na gente, né? Então, aí vira um pandemônio o grupo. Por isso que a melhor forma é conversar de uma forma normal, natural, com amor, com carinho, com respeito, né? Para com todos. Bom, vamos lá. Aqui ele tem uma série de perguntas que eu disse assim: há grupos espíritas que se dizem especializados em doutrinar crianças desencarnadas. Como situá-los? Ele está falando aqui que há grupo específico para atender criança. No grupo mediúnico deles, só dá a passividade de crianças necessitadas. Aí ele diz como situá-los. Como você acha? Vocês acham que a gente deve situar esse grupo que trabalha só com crianças, espíritos de crianças desencarnadas, vamos dizer assim, que estão necessitando de carinho, de amor, de compreensão? Existe realmente isso? Grupo somente para determinada situação? Só Radal, acho receber difícil isso aí, né? Porque imagina, senão todo grupo ia ser especializado, né? Um grupo só ia tratar quem desencarnou em acidente, o outro só ia desencarnar quem desencarnou, só ia tratar quem desencarnou em suicídio, o outro só ia tratar criança, o outro só ia tratar idoso. Aí, meu filho, não ia ter centro suficiente dentro da cidade para tratar cada caso a caso, né? Cada especialização de departamento aí de desencarnação, de desencarne. Exatamente, ocorre. Então vamos ver o que ele respondeu para nós, né? Provavelmente estão sendo envolvidos por espíritos mistificadores, que exploram a ingenuidade dos participantes. As pessoas emocionam-se quando o espírito situa-se como criança, que estava sendo judiada num antro escuro da espiritualidade, sem considerar o absurdo de semelhante ideia, e onde estavam os mentores e familiares desencarnado a permitir que isso acontecesse com o inocente. Ele sempre coloca a criança como inocente, né? Logicamente, como o Caio falou, o espírito já pode ser muito mais antigo que os próprios pais. Então, ele tem realmente um histórico muito grande atrás dele, apesar de ser criança, tem um histórico muito grande atrás dele de coisas boas e de coisas não boas, né? Vocês concordam com isso? Se eles não concordarem, vocês podem me falar. Muito bem, aí ele tem mais uma pergunta. Além dos argumentos apresentados, o que mais se poderia dizer para os que têm dificuldade em aceitar que crianças desencarnadas não precisam de reuniões mediúnicas para receber ajuda? Quer dizer, aqui ele está deixando bem categórico, né? Crianças desencarnadas não precisam comparecer ao trabalho mediúnico para receber ajuda, porque eles são automaticamente ajudadas no plano espiritual, pelos parentes, pelos protetores, por aqueles que... Eu acho que aí também tem aquela questão do grupo que ampara, né, a criança, durante os primeiros anos aqui na Terra. Então, eu acho que ela não precisa, porque na verdade ela já está bem envolvida com aquele grupo, né, que está auxiliando ela ali no caso. Sim. Ela está tendo, na verdade, desligamento. Isso é verdade. Então, aqui é aquilo que ele falou para ele. É significativo considerar que não há uma única manifestação de criança nas obras de Allan Kardec, principalmente em O Livro dos Médios, o grande manual de intercâmbio com a lei, nem nos livros de André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
onde tem uma mais clara e positiva visão do relacionamento do plano físico e espiritual. Vocês podem pegar toda a obra de Kardec, vocês não vão achar uma única comunicação de criança, seja ela criança necessitada ou seja ela criança evoluída, né? Como também falei para vocês, vai ser difícil você achar comunicação de espíritos vingativos, espíritos das trevas em obra de Kardec, né? Porque a obra de Kardec não era para isso, a obra de Kardec era para trazer a informação, trazer a verdade para nós, e não da comunicação do espírito das trevas para poder serem doutrinados, vamos dizer dessa forma. Até aí, tudo bem, pessoal? Então, aqui, a criança com até 7 anos tem comando da sua existência. Como vocês já viram, a teoria é que a criança começa a acordar para a vida física a partir dos 7 anos, quando se completa a reencarnação. Como a Dalva falou, hoje em dia, criança com 7 anos, às vezes é mais esperta que um adulto de 60 anos, né? Mas ainda a teoria que está na doutrina é essa aí. Até os 7 anos, a criança ainda é envolvida no mundo espiritual, não tem preconceito, não tem racismo, não tem aquela situação de achar que é melhor que os outros, né? Então, depois dos 7 anos, já começa a mudar a situação. Aqui, como já foi visto, o espírito de uma criança reencarnada tem condições de retornar de imediato à sua personalidade de adulto? Como nós já vimos, tem, né? Há no meio espírita pessoas que acham que o espírito de uma criança desencarnada retorna de imediato à sua personalidade de adulto. Isso acontece com todos ou só alguns específicos, né? O que vocês acham? Já foi falado. Estamos repetindo a pergunta novamente. Ninguém quer dizer nada aí, não? Isso, de fato, acontece em muitas ocasiões. É o que acontece no caso do espírito que já alcançou elevada classe evolutiva e, portanto, é capaz de ter comando mental sobre si mesmo. Muito bem. Se a criança, seja ela de 5, 6, 7 anos, 8 anos, retorna ao mundo espiritual, 9, 10 anos, e ela já tem realmente condições, né, de saber o que está acontecendo, ter condições de comando do seu mental, aí ele pode voltar ao que ele era antes, né? Mas para a grande maioria das crianças encarnadas, o caminho não é, porém, o mesmo. As almas encarceradas no automatismo inconsciente acham-se longe do autogoverno e são conduzidas pela natureza, à maneira da criancinha no colo materno. Não sabendo desatar os laços que os aprisiona aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas, exigem tempo de se renovarem no justo desenvolvimento. Necessitam, portanto, período mais ou menos longo de recuperação. E a avaliação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz à aquisição de luz anterior. Isso está no livro Entre a Terra e o Céu, de Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier. Aqui era para ser pergunta, mas a resposta já veio junto, né? Onde isso acontece? É por isso que existe escola no plano espiritual, nas quais as crianças encarnadas se desenvolvem, se aprimoram com vista ao futuro. Aí vocês podem perguntar, mas como, né? Pode dizer que a criança com 5 anos desencarnou no prézinho aí, Aí ele vai voltar para o mundo espiritual, ele vai continuar o prézinho, fazer o prézinho. Como que funciona as aulas hoje? Nem sei mais. Depois do prézinho vem o quê mesmo? Alvin e Marisa, a hora de vocês de brilharem aí, vai. Ensina pra gente como que tá aí agora. Primeiro ano. É a primeira série, é normal. Primeiro ano, é. Primeiro ano. Aí, então, ele vai para o primeiro ano, aí depois ele vai para o segundo, terceiro, quarto. Isso acontece no mundo espiritual? Ele segue a sequência que ele ia seguir aqui na Terra, né, na matéria.
ia seguir a escola dele normalmente. Mas ele está no mundo espiritual. Acontece isso? Eu acredito que sim, porque eu lembro que a Memei trabalha com crianças, né? Então, eu acredito que existe algum tipo de trabalho com eles escolar. Com certeza. Não só a Memei trabalha, mas tem muitos outros que trabalham no mundo espiritual com crianças, né? Então, tem aqui a história do Chico, uma vez, com respeito à manifestação mediúnica de criança desencarnada, o livro Criança no Além, psicografada por Chico Xavier, constitui um exemplo expressivo. Sobre o seu autor espiritual, Marcos, né, Emmanuel escreve no prefácio as seguintes palavras. Marcos é o companheiro em readaptação na vida maior, após deixar o corpo de menino no acidente de trânsito. Ainda a sentir-se criança, no degrau evolutivo que se achava, escreve aos pais de modo comovedor, trazendo notícias dele mesmo e dos irmãos que se associaram à prova. A palavra simples e eloquente do garoto amigo é identificar-se quanto possível para reconforto dos entes queridos. Aqui se encontra demonstrando que, além da morte do corpo, o espírito prossegue atendendo aos condicionamentos indispensáveis à conquista da evolução, que não dá saltos. Marcos Menino continuará Marcos Menino por algum tempo na espiritualidade. Isso aconteceu com o Chico, né? Esse garoto foi visto correndo lá no ambiente de trabalho deles. Só que ele era um menino e no mundo espiritual ia continuar menino, né? Por tempo, até ele chegar aos 18 anos, vamos dizer dessa forma. Também tem no Espíritos, irmão Jacob. Fala em seu livro Voltei, Chico Xavier, experiência de vida junto a uma comunidade espiritual que acolhia espírito com idade situada entre 7 e 12 anos. Quer dizer, aí são crianças que só entram com 7, 12 anos. Tem outros tipos de berçário, de escola, que pega de 0 até determinada idade. Então, assinala que para o desencarnado na infância há lugares adequados, onde o tempo e o repouso lhe favorecem o despertar. No livro Eu Te Busco, de Luiz Sérgio, né? O Tiago também falou da passagem também do aborto, também o livro também é do Luiz Sérgio, relata a existência de uma colônia para criança desencarnada de 0 até 18 anos. Ou seja, existe escola no plano espiritual nos quais as crianças se desenvolvem e se aprimoram com vista aos desafios futuros, né? E como foi falado, também conforme a necessidade, a criança volta rapidamente à reencarnação. Bom, a literatura espírita, toda ela, falam de crianças até 7, 8 anos. Eu, pelo menos, já procurei, já pesquisei, e não achei nenhuma literatura que fala de criança de 12, 13, 14, 15 anos, né? Não achei, não sei se tem, se alguém tem esse conhecimento. Diante dessa situação, há possibilidade de adolescentes, 12, 13, 14, 15, 16 anos, comparecerem a um trabalho mediúnico como espíritos necessitados? Verdade. Eu acredito que não, porque ali fala do tratamento diferenciado de 0 até 18 anos, né? Então, eu acho que esse tipo de tratamento diferenciado para eles se estendam também como adolescentes. Aí depende, né, Radal? Quem está falando é a Kathleen? Eu não estou vendo não, aqui é a a pessoa. Marisa. É Ah, Marisa, Radal, desculpa. Marisa, desculpa, eu não reconheci a voz. Fala, Cauê. Acho que depende, né? Porque hoje a ciência reconhece que a adolescência vai estar aos 25 anos. Hoje é. Tem que
Você tem que ver o que é considerado adolescente, né? Porque a ciência aqui humana, pelo menos, está considerando aí hoje até 25 anos a adolescência. Mas na literatura ali ele fala até 18, viu, Cauê? Literatura o quê? Em azul, olha lá, pode ler. Literatura o quê? Era considerado até 18 anos, mas hoje em dia já tem essa teoria aí de que a adolescência vai até os 25, até os 30, né? Eu acho um pouco exagerado, né, Cauê? Pô, o cara com 30 anos, 25 anos... Não, o que eu li foi o estudo lá, não lembro a universidade, foi lá numa universidade lá da Inglaterra, que eles constataram que vai até os 25, que eles apresentaram diversas mudanças na atividade cerebral, do desenvolvimento e tudo mais, que eu acabei lendo por causa da Comejum lá, né, que a gente organiza, daí a gente teve que alterar, inclusive, a idade de participação, por causa desse estudo. Eu também eu sei desse estudo, né? Mas imagina, coitado dos pais, né? Sustentar o adolescente de 25 até 30 anos, ficar pagando, coisando. Eu já tenho uma aqui de 35 anos aqui comigo. Ela é adolescente ainda. Ai, Radal, depois você vai dar problema aí, você não sabe por quê. Bom, na verdade, a gente tem situações de que no trabalho mediúnico, realmente, já houve comunicações de crianças de 15, 16 anos, 17, crianças entre aspas, né, adolescentes, né? E pela situação que apresentaram, da forma que apresentaram, da forma que falaram, realmente não tem como duvidar que eram adolescentes de 15, 16, 17 anos. No entender de muitas pessoas que trabalham em trabalho mediúnico de forma assídua, né? Que normalmente pode sim comparecer esse espírito nessa idade em trabalho mediúnico buscando ajuda, ou buscando alguma forma de enviar alguma mensagem aos seus parentes. Imagine vocês, vamos dizer, uma criança, um adolescente de 15 anos, de repente está no meio do morro lá, de repente começa a tiroteio para tudo quanto é lado. Aí ele sai correndo, de repente é atingido, ele nem percebe que morreu, ele continua escondido, né? De medo de ser atingido por bala. Ele já desencarnou, mas ele nem percebeu que ele desencarnou. Talvez não seria possível essa criança ser conduzida a um trabalho mediúnico com carinho, com amor, com respeito, o acolher e se aproximar dele, alguém que ele tenha confiança, alguém que ele respeite, uma avó ou um amigo, para poder conversar com ele. Pode acontecer isso? Ou não há possibilidade disso? Eu acho que pode. Porque hoje em dia, na verdade, a gente vê aí as criançadas, os adolescentes, realmente. Você vê crianças na rua de 12, 10, 12 anos, são muito mais vividas, né, do que muitas pessoas de idade avançada, né? Com muito mais conhecimento. Rodal. Oi. Eu acho que desde que seja para ajudar esse espírito infantil, eu acho que é válido tudo. Eu acho que pode tudo. Desde que seja para ajudar. Eu concordo com você, Vladimir. Sempre na busca de ajuda, na busca de amparar, na busca de encaminhar. Jamais na busca de curiosidade ou algo parecido. Então, eu também concordo com você, quer dizer, quando comparece... Oi? Então, mas quando, se porventura, nessas sessões que esse espírito comparece, mas acredito eu que ele sempre está acompanhado com algum outro, né? Ele não aparece, não vem sozinho, não, né? Não, eles vêm acompanhados sempre com alguém, certo? Às vezes ele nem percebe que está sendo trazido. Ou ele de repente fala, quem trouxe você aqui? Foi o padre fulano e tal, né? Quer dizer, aí acontece uma situação dessa. Ou foi
uma outra pessoa, né? Às vezes leva assim, ó, vamos encaminhar você para o hospital porque você está ferido. Então ele vem trazido no hospital para ser atendido, ser socorrido, né? Certo. Daí tudo bem, pessoal, das crianças, adolescentes, vocês têm alguma coisa a acrescentar, a falar? Porque nós também somos ainda bastante leigos nessas situações, certo? Então, se vocês puderem acrescentar alguma coisa que venha nos ajudar a entender melhor essa situação, nós agradecemos. Pessoal, tá tudo muito quieto. Certo. Margarete, fala aí, ô. Margarete. Oi, Margarete Cauê. só quietinha anotando as coisas só. As duas Margarete eu hoje estou estão prestando quietinhas. muita atenção. Ah, Margarete é outra que está falando. As duas Margarete estão quietinhas. Outra Marga. Os professores também estão muito quietos, a Eu Neuciane, estou a Márcia. absorvendo aqui, estou achando muito interessante. Ah, não sei se eu estou escutando. Eu já vi situações de crianças se comunicando. Não sei dizer a idade, porque eu não sou inexperiente nessa situação. Mas crianças perdidas, adolescentes. Pelo menos o jeito de se comunicar é de um adolescente e de crianças. Não sei precisar a idade, sei lá, 10 anos, 10, 11 anos. Eu me lembro de uma situação em que ele se queixava que as crianças estavam tirando sarro dele. E aí não me parecia alguma coisa de alguém tomando tempo na reunião. Mas sempre aparece uma avó, alguém conhecido para ajudar a encaminhar essa criança. Márcia, quer dar sua opinião, Márcia? Você que tem mais conhecimento? Não, Radal, é um assunto meio assim complicado, porque eu também já vi, né, comunicação de criança, entendeu? E aí, então aí você fica, e aí? Não era, né? Então, meio só quem trabalha medíocre, né, Márcia? Oi? É só quem trabalha um trabalho medíocre. Exatamente, né? Exatamente. Então fica meio difícil, né? Você vai falando e a gente vai aqui, eu e o Cusdó discutindo e conversando, e a gente fica meio assim, né? Lembrando, né, que já viu, que já aconteceu, e a gente. Então tá bom. Mas se não tem na obra, não tem. Na obra não tem. Realmente não tem lugar nenhum. Então. A Margarete e o Vladimir estão discutindo sobre a aula lá. Ó. Olha lá. De criança tá bom, então, né? Vamos passar para bons espíritos, que é algo mais interessante, né? Que todo mundo gosta, né? Falou em bom espírito, estamos tudo pronto para receber um espírito junto a nós, né? O que vocês acham dos bons espíritos que nos ajudam em todos os sentidos, não só nos trabalhos mediúnicos, mas na vida em geral, né? Quer dizer, hoje, assim, esses dias atrás eu tive um sonho com um primo meu, né? Faz muito tempo que eu não vejo ele, depois do desencarne do meu irmão, que já faz um ano já. A última vez que eu vi ele, aí sonhei com ele, vi que ele estava parado, me pareceu que ele estava pedindo ajuda, alguma coisa parecida. Mas eu acordei com os gatos, com os cachorros, esqueci, né? E passou 1, 2, 3 dias. Aí voltou novamente esse primo na minha cabeça. Eu falei, mas será que ele desencarnou já? Eu não estou sabendo. Aí eu mandei uma mensagem para minha cunhada, né? Falei, o que você está sabendo do Jura, né? Que é o nome dele, né? Aí falou, eu pensei que você sabia, ele desencarnou. Depois que o Vitor, que é meu irmão, né? Desencarnou, depois de 5, 6 meses ele também desencarnou.
Falei, então tá bom. Falei, né, no sonho que eu tive, ele estava de uma forma assim, como se bem preocupado e pedindo ajuda, né? Pela situação que ele vivia aqui na matéria, ele realmente precisa de muita ajuda, né? Mas então, quer dizer, os bons espíritos de alguma forma fez eu sonhar com ele, para que de alguma forma, sei lá, pudesse ajudar de alguma forma em oração. Eu tô achando que você foi convocado para a equipe lá para ver se puxava seu primo de vez para ele aceitar ajuda. Pode ser também, mas não sei. Ele era um cara bem legal, mas era, como diz, era viciado em jogo, em bebida. E era também assim muito complicado com a família, né, com todos os seus negócios. Tinha muita mágoa no coração, então realmente a aparência dele no sonho para mim não foi muito bom, né? Mas eu não sabia que ele tinha desencarnado. Agora eu estou sabendo. Bom, o que vocês acham? Ô, Radal, você contando essa história aí, eu lembrei de uma vez que a minha mãe, ela sonhou por não sei quanto, acho que foi quase 2 semanas, com um ex-namorado dela, de adolescência, que eles se conheciam desde que eram crianças, né? E aí, todos os dias, ela sonhava com ele trazendo um buquê de rosas, todo dia. Aí, beleza, né? Daí ela foi buscar lá, daí falava que era... Aí o pessoal que estuda essas coisas falava que era anúncio de morte. Ela sentiu tão mal porque não deu... Logo que ela parou de sonhar com isso, deu uns 2, 3 dias, o cara desencarnou. Isso acontece. Ela sentiu mal pra caramba, porque ela falou, nossa, será que eu recebi um aviso para ele tomar cuidado com alguma coisa e eu deveria ter ligado para ele, né? Falei, mãe, isso aí, filha, só, se fosse para ele não ter morrido, Deus não tinha permitido. Você relaxa a coca aí, boa. Mas ó, não vamos sem levar o sonho ao pé da letra, hein, pessoal? Sonho é sonho, situações no mundo espiritual é diferente, certo? Não vai, de repente, a pessoa sonha com alguém, vai pensar que a pessoa vai desencarnar, não tem nada a ver. Bom, o que nós podemos dizer dos bons espíritos, né? Nós sabemos que eles estão sempre junto a nós, nos ajudando, nos protegendo. É lógico que nos trabalhos mediúnicos há uma hierarquia, né? Há o responsável pela casa espírita, né? Ele é o chefe de tudo. Ele é o responsável pela casa em si. E, logicamente, que ele tem na hierarquia os demais que vêm descendo a escala, né? O responsável pelo salão de passe, de evangelho, o responsável pelo salão mediúnico, os responsáveis pelo atendimento, os responsáveis pela sala de passe, os técnicos de passe, e, logicamente, também o responsável pela limpeza do ambiente, né? Então, são todos trabalhadores do plano espiritual, cada um na sua categoria, cada um na sua especialidade, vamos dizer assim, mas todos úteis em a casa para que a casa funcione da melhor forma possível, no amparo, na ajuda tanto a encarnados como a desencarnados, né? Então, o grupo espiritual que trabalha numa casa espírita, eles não estão ali para brincadeira. Eles estão ali para um trabalho sério, um trabalho realmente de servir, de amparar, de ajudar, de conscientizar os encarnados. Quando eles percebem que realmente a casa não está levando muito a sério, eles acabam se afastando, deixando na mão dos outros que gostam de levar as coisas na brincadeira. Vocês concordam com isso? Então, logicamente, que nos trabalhos mediúnicos nós encontramos uma situação muito efetiva dos espíritos bons. Entidades que se comprazem com o bem e o auxílio, que despendem seu tempo e sua energia para ajudar todos aqueles irmãos que chegam ao mundo espiritual sem compreender sua trajetória marcada por muitas dúvidas, medos e grandes desesperanças. Eles estão dando o seu
tempo e sua energia para ajudar os que necessitam. Então, o que eles necessitam de nós é o respeito, é o mesmo carinho, a mesma disciplina, a mesma responsabilidade. E, logicamente, que eles também pedem para que a gente também busque sempre o bem e busque sempre auxiliar as pessoas, né? Sem, como diz, sem esperar nenhuma troca, sem esperar nenhum agradecimento, sem esperar nada de nada. Apenas o bem, apenas o prazer de ajudar no trabalho mediúnico. Os espíritos que chegam a nós, realmente, muitas vezes apavorados, muitas vezes com medo, muitas vezes com o coração totalmente destroçado, sem nenhuma esperança, sem nada. Então, eles chegam ali para que eles sejam ajudados e amparados da melhor forma possível. Então, na verdade, são esses espíritos que desenvolvem várias fontes. São eles que selecionam, vamos dizer assim, as entidades, né? E trazem aos trabalhos mediúnicos. Logicamente que são eles os responsáveis por pesquisar a história desses irmãos, sofredores. Eles vão lá no arquivo, né? No arquivo mental deles, buscando todas as passagens que necessitam, né? Toda aquela lembrança, experiência. E eles vão passando para a pessoa que esteja conversando, para que essa pessoa vai, na conversa, auxiliando esses irmãos tão necessitados, né? Muitas vezes eles tiram daquela tela mental dele coisas que quando vem para a gente fica tão assim, nossa, vou falar isso. E a gente fala e acontece, né? De repente é aquela situação que aquele espírito está precisando para se abrir, para se entregar, ou para desabafar toda a experiência de dor, de sofrimento que ele passou e está passando. Vocês concordam com isso? Tudo bem, pessoal? Eles não são espíritos necessitados, né? Eles são espíritos para ajudar a gente. Então, vamos lá. Ninguém fala nada porque concorda. Então, que lógico que todas as reuniões sérias que são conduzidas para o bem, com amor, com carinho, ali tem um grupo de espíritos bons. E que, logicamente, além de trazer esses irmãos necessitados, eles passam conselho e orientações seguras aos grupos mediúnicos. Logicamente que normalmente o médium que dá a passividade aos irmãos necessitados também tem condições de passar orientações e conselhos de espíritos um pouco mais evoluídos. E isso acontece muito no trabalho mediúnico. É lógico que eles respeitam muito aquilo que a gente coloca, respeita a nossa condução, né? Respeita aquilo que nós propomos ao trabalho. Eles não vão interferir em nossa forma de dirigir o trabalho mediúnico. Eles vão sim nos orientar, né? Sempre que eles perceberem alguma coisa errada ou não própria, eles vão dar uma orientação para nós, né? Então, que Jesus, que João nos fala, João que era um dos apóstolos de Jesus, um dos mais amorosos, né? Segundo todos dizem, né? Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Quer dizer, no trabalho mediúnico, em todas as situações, já vem trabalho mediúnico, eles não vão se convencer pelas nossas palavras, não. Eles vão se convencer pelo aquilo que eles sentirem que nós estamos projetando sobre eles. Se eles sentirem que nós estamos apenas falando por falar, nós não estaremos ajudando de forma nenhuma e eles vão sair da mesma forma que chegaram. Mas se eles sentirem que nós estamos projetando a eles sinceridade, respeito, amor e carinho,
aí eles vão realmente se sentirem aceitos, se sentirem protegidos e se sentirem realmente em condições de ser amparados e ajudados pela espiritualidade. Bom, no livro do Espírito tem a pergunta 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? E aí, pessoal? Lembrando que um mau espírito ele pode sugerir pensamentos até razoáveis, né? Vai da gente também entender esse pensamento e fazer a filtragem se realmente é um espírito que nos quer ajudar, que nos quer desviar de um caminho que nós estamos trilhando de uma forma errada, ou se é um espírito que apenas quer nos enganar, nos conduzir para um caminho que eles querem e que nós, no momento, não queremos, mas no momento que nós aceitamos, é porque nós estamos aceitando o pensamento dele, é porque nós temos aquilo dentro de nós, né? Aí, pessoal, como que a gente vai diferenciar o pensamento de um amigo que quer nos ajudar ou de um amigo que quer nos desviar do caminho? Olá, pessoal. Aí não entra aquela situação da árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos? Se a sugestão, mesmo que a gente entenda que é de um amigo, mas se é uma sugestão que nos leva para um caminho tortuoso, não pode ser de um espírito que quer nos ajudar, né? Às vezes ele quer nos confundir e nos atrapalhar. E eu acho que só é válido se a gente realmente entender que aquilo é para auxílio, para ajuda. Eu acho que dessa forma. Sim, tem razão, antes. Um exemplo bem prático, né? A gente está lá expondo o Evangelho, né? E, logicamente, vem aqueles pensamentos na sua mente. Nossa, que Evangelho maravilhoso, né? Você tem que ser mais reconhecido porque você faz um Evangelho maravilhoso, né? Aí você começa a se achar. Ouvindo. Não? Eu estou sem microfone? Não? Não, acho que é algum problema lá com ele, porque eu estava vendo tá. a boca dele mexer. Então tá bom. Não, eu ouvi o Edson perfeitamente. Agora você está ouvindo, Edson? Não, agora eu estou te ouvindo. Eu acho que a minha internet ficou um pouco instável. Sim. É que eu estava falando, assim, de repente a gente vai expor o Evangelho, então a gente expõe o Evangelho e fala, nossa, eu fui bem, né? Aí vem aqueles pensamentos, nossa, você foi maravilhoso, seu Evangelho foi maravilhoso, né? Você merece mais atenção, você merece ser mais elogiado, né? Então aquilo começa a crescer dentro de nós, aquele ego inflamado, né? Na vaidade. E esses pensamentos que chegam a nós, aparentemente é de um espírito bom, que está nos elogiando, que está nos elevando para cima, né? Falando, né? E aí vocês concordam que realmente é um espírito bom ou é um espírito que apenas está nos incentivando a gente a ser orgulhoso, né? Pode falar, Edson. Eu acho que nesse caso, Radal, não está realmente auxiliando, né? Está colocando na gente uma condição superior, inflando o nosso orgulho e a vaidade, né? Acho que não é uma coisa que vai contribuir para o nosso bem, né? Eu acho que às vezes é melhor a pessoa, no meu caso, pelo menos, acho que ajuda muito mais quando é extremamente sincero e vai corrigindo as coisas para a gente aprender. É uma palavra que me chamou a atenção. Você assim, falou assim, vai colocando em nós, dentro de nós. O Espírito não coloca nada dentro de nós. Ele só
ativa aquilo que nós temos dentro de nós. Ele sabe que nós temos orgulho, a vaidade, então ele só ativa, né? Eles não colocam nada dentro de nós, né? Entendeu? Então, quando a gente começa a se achar melhor, a achar o bambambam das coisas, eles só estão usando aquilo que nós temos dentro de nós, né? Então, eles estão... E nós nem percebemos isso, né? Muitas vezes a gente não percebe. Quando a pessoa percebe, ela começa a lutar contra isso, né? Agora, quando não percebe, a fascinação vai embora. Então, olha o que ele diz para nós. Isso daí é coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Quer dizer, então nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos e aquilo que chega para nós. Então, a gente que vai saber separar o joio do trigo, como se diz, né? Então, compete a nós. Nós não devemos culpar espírito nenhum. Ah, mas foi o espírito que fez isso. Ele não fez nada. Quem fez fomos nós. Nós apenas aceitamos a sugestão porque nós gostamos da sugestão. É por aí, pessoal? É. Sim. Muito bem. O que nós temos mais de bons espíritos aqui? Então, os caracteres dos bons espíritos estão claramente identificados na manifestação que os espíritos produzem no grupo mediúnico. Tais comunicações revelam igualmente as suas diferentes posições evolutivas. É como que nós vamos perceber quem está nos envolvendo, mesmo que as palavras estejam doces, sejam palavras boas, como que a gente vai perceber se são realmente espíritos bons ou se são espíritos um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco menos bom? Como que a gente vai perceber? Tem alguma situação que a gente percebe? Eles estão falando, a gente está gostando da voz, está gostando do que eles estão falando. Mas a pessoa que está dando a comunicação, ela tem como perceber, apesar das boas palavras, que é um espírito bom? Eu acredito que sim, Radal. Como? Porque, para mim... Com as sensações, tá? Né? Ê, tesoura, mas era isso mesmo que eu ia falar. Tesoura. Tá bom, Cauê. Vou fechar meu microfone. Tô brincando, mano. Viu? Fechei a câmera aqui porque a minha internet tá meio ruim, viu? Ah, tá bom. Normalmente o médico dá essa possibilidade, né? Na verdade, ele vai sentir a vibração do espírito, certo? Se a vibração não for boa, mesmo que a palavra seja boa, ele vai perceber que esse espírito não é um espírito bom, né? Porque a sensação que ele está passando está incomodando esse médico, né? Quer dizer, que na verdade, quando o espírito é bom, a energia dele não incomoda em nada. Uma que quase você nem percebe quando ele te envolve. Muitas vezes você sente aquela sensação boa, tranquila, suave, e se sente bem. Agora, quando você se sente meio incomodado, aí você está dando aquelas mensagens até aparentemente boas, é porque, na verdade, o espírito não é tão bom assim, né? Poderá ser com o decorrer do tempo. Então, na prática mediúnica, na verdade, é essencial saber distinguir uma mensagem, né, se é de um benfeitor espiritual ou não, né? Quer dizer, sempre vem com bons pensamentos e inspira bons sentimentos. De vez em quando vem algum puxão de orelha, assim, de vez em quando, dependendo da situação, de uma forma bem educada, bem amorosa, o puxão de orelha vem, né? Que é necessário, é importante, né? Então, para a gente tem que guardar que todos são agentes do bem, né? Buscando cada um se ajudar um ao outro, cada um fazendo um favor para um para outros, né?
Então, todos os trabalhadores espirituais que trabalham no trabalho mediúnico, eles estão ali para trabalhar para o bem. Não importa a classificação que eles tenham, né? Assim, muita gente fala assim, nossa, o trabalho só tem espíritos elevados, né? Quer dizer, e o serviço da limpeza, quem faz? Né? E a transformação das energias, quem faz? Né? Porque só tem espírito iluminado, ele não vem se rebaixar tanto, vamos dizer assim, entre aspas, para fazer a limpeza do salão, né? Então tem que ter espírito realmente de todas as categorias, de todas as evoluções, certo? Eles estão trabalhando para o bem, né? Mas ainda não são tão iluminados assim. Né? Pode ser nós mesmos, desencarnados, desencarnamos, passa um tempo no mundo espiritual e a gente retorna para o trabalho mediúnico para ajudar, né? Já na nossa casa já teve casos, sim, que a pessoa desencarnou e constantemente estava no trabalho mediúnico, porque era uma pessoa boa, de coração boa, de pensamentos bons, né? Então, logicamente, que ele voltou para o mundo espiritual, ficou um tempo no mundo espiritual e depois, com a autorização, logicamente, do responsável pela casa, ele voltou para ajudar o trabalho mediúnico. Vamos ver se tem mais alguma coisa de trabalho aqui. Então, a linguagem que eles utilizam nas comunicações é digna, nobre e elevada. Sem eiva de trivialidade. Todos dizem com simplicidade e modéstia. Jamais se vangloriam-se, nem se jactam do seu saber ou da sua posição que ocupam. Não tem aquela história de chegar ao espírito, passar uma mensagem e falar: essa mensagem que estou passando para vocês, eu sou fulano de tal. Minha posição é tal no mundo espiritual. Isso jamais vai acontecer isso. Se acontecer isso, não é um espírito elevado. Né? Então, o espírito superior se exprime com simplicidade, sem se expandir muito, né? Sem se fazer um livro inteiro de palavras. Né? Tem um estilo conciso, sem exclusão de poesia, de ideias e de expressões claras, inteligível a todos. Tem de mandar esforço para ser compreendido. Tem a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras. Né? O bom espírito jamais impõe as suas ideias, pois nunca ordenam, aconselham. E se não só escutado, retira-se. Como nosso anjo da guarda, né? Nosso protetor, ele está sempre nos orientando, sempre projetando as ideias boas em nossa mente. Mas ele nunca impõe nada para nós. Né? Ele fala assim, você tem que fazer isso, senão você vai se machucar. Não, eles põem a ideia deles. Falam, toma cuidado, se você for para esse caminho, vai ser uma coisa perigosa. Mas, como diz, se a gente não dá ouvido e prefere escutar, que nesse, como dizem, tem o anjinho aqui e tem o diabinho aqui. Se a gente prefere dar atenção para o diabinho aqui, eles vão ficar de lado. Eles vão ver o que está acontecendo, mas vão ficar de lado. Aí, quando a gente precisa de auxílio, fala assim, meu amigo, me socorre. Aí ele se aproxima e tenta ajudar de novo, né? E o espírito lá do trabalho mediúnico também eles se formam. Eles orientam. Mas se não houver ninguém ouvindo, ninguém dando nenhuma atenção ao que eles estão falando, eles simplesmente se retiram e deixam na mão dos outros espíritos. Vocês concordam com isso? Livre-arbítrio, né? Exatamente. Não há contradições nem lisonjas em suas mensagens. Aprova o bem feito, mas sempre com reserva. Não são de elogiar muito, não, hein? Então, quando começa muito elogioso, fica esperto. E eles aprovam. Você fez muito bem o que você se propôs a fazer, certo? Mas não fica esperando. Nossa, você foi maravilhoso. Mas não tem disso, não. Eles também não... Pelo filme do Divaldo, né? Também, né, Radal?
Oi? Quando a mentora... É só ver também pelo filme do Divaldo, né? Quando a mentora dele dá uns puxõezinhos assim de orelha nele, né? Ah, sim. Tem a história de lá, tem. Ele falava muito bem, sempre falou muito bem, né? E no começo ele tem aquela história, né? Ele não se preparava, não estudava. Falava, para que eu vou ler? Eu vou me preparar para quê? A Joana aí fala tudo, né? Aí teve uma palestra lá, ele foi todo empolgado, né? Todo emprumado, não se preparou, não estudou, não fez nada. Foi lá no microfone, nada. Aí ele falou assim, pensou, aí vai me ajudar? Ué, você não é o bom? Se vira? Quer dizer, né? Se vira. Quer dizer, você não é o bom? Você não falou que não precisa fazer nada, que precisava estudar, não sei o quê? Você não... Cadê? Não saiu nada, né? Isso porque era o Divaldo, certo? Imagina a gente. No filme, pelo menos, até saiu. Só que depois ele levou uma invertida da Joana. Porque, na verdade, por respeito ao público. Quem ajudou não foi nem a Joana, né? Foi um outro espírito. Foi um espírito de um homem lá, um doutor não sei do que. Que ele falou, olha, hoje eu vou te ajudar, mas... Mas na próxima você vai ficar sozinho. Mas por respeito às pessoas que estavam ali ouvindo ele. Acho que é Humberto de Campos, é isso? Se eu não me engano. Acho que é mesmo. É ele mesmo, é o irmão X. Isso. Bom, então, na verdade, todas as prescrições meticulosas é sinal de certa infidelidade. É de fraude, da parte do espírito que toma um nome importante. A gente está cansado de ver, né? A mensagem do Bezerra de Menezes. De repente aparece mensagem da Nossa Senhora, mensagem de Jesus, mensagem de não sei quem. Que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente tem que aproveitar as boas coisas que a mensagem nos traz, mas não é necessário realmente ter o nome de quem está passando a mensagem, né? Porque a mensagem não é particular, a mensagem é para todos. Tudo isso que foi lido, foi feito, está no Livro dos Espíritos, né, questão 107, e Livro dos Médiuns, capítulo 24. Aqui pela prece do homem atrai o concurso dos bons espíritos que o sustentam nas boas resoluções. Inspira-lhe ou pensamentos, né? É isso aí. A minha parte é essa. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa, fique à vontade. Querem falar alguma coisa, comentar alguma coisa ficou em dúvida, alguma coisa que não caiu bem, sobre as crianças, bons espíritos? Ou está tudo de bom tamanho? Nossa, pessoal, vocês estão me assustando. Estão tudo cara de sério, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Adal, tá Oi. tudo explicadinho. Tá tudo explicadinho. Compete a nós agora seguir o certo ou errado. Tá aí, mostrou. Certo? Fica tranquilo. Foi bem certo. Certo, chefe. E boa literatura. O Pinga Fogo, né, da Revista Internacional do Espiritismo. Ai, que dó. Eu adorava. Ele está do outro lado. Ele está lá do outro lado lá. Então, já um pouquinho antes dele falecer, não estava bem, faltou a coluna dele. Ao dia que faltou a coluna, eu fiquei, até chorei. Porque eu falei, meu Deus, acho que ele não está bem. E não deu outra, daí a pouquinho já, mais umas 2 semanas, né? Ele cumpriu o que ele tinha que cumprir e voltou para o mundo espiritual, né? A literatura dele eu tenho tudo, né? E segui muito. Eu tive muito com ele há tempos atrás, no outro centro. Deu certo de conhecê-lo, né? Foi ele e mais uma outra pessoa que era um professor, também o Carlos Eduardo, da Federação, da Fiesp, o Simonete de Bauru, né? De lá. E eu morava em Rio Claro, né? Então, sabe, uma fase muito boa, muito antiga. Ainda bem que a Janete não está aí, senão ela ia falar que tinha mais alguém junto. A Janete estreou 3 dentes.
está com a boca inchada, então ela não tem condições de falar. Eu vi a mensagem que ela postou, né? É. Mas ela também, então, você explicou bem. Aí quem for vibrar, vibra pela Janete e por os demais que estão precisando aí. É importante, né? Isso. Então, tá? Fica à vontade, você é a chefe, você manda no pedaço. Dá paciência. Ok, vamos lá. Vamos continuar para frente? Vamos fazer o evangelho antes? É o evangelho agora? Vamos lá, Edson. Isso. Edson, áudio. Tá fechado. Oi? Seu áudio. Ah, tá. Hoje farei o Evangelho segundo o Espiritismo, a explanação do capítulo 24, que tem o título Não pôr a candeia debaixo do alqueire, nos itens de 8 a 10. Inicia-se assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: não ireis no caminho de gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que perecem da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo de 5 a 7. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas, para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos, sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Examinando um pouco essa parte, né, quando Jesus diz isso aos apóstolos, evidentemente que era uma parábola, não era evidente para que fossem esquecidos ou que os gentios e os samaritanos não merecessem o esclarecimento e não merecessem conhecer o cristianismo. Não foi isso. É que os judeus e os hebreus, que já seguiam as leis mosaicas, já estavam mais preparados, já tinham a ideia de um Deus único, né? Era monoteísta, era completamente diferente dos samaritanos e dos gentios, que eram politeístas e não esperavam nenhuma vinda do Messias, né? Para eles, a condição daquela época era porque tudo pertencia a um determinado Deus. Eram vários deuses para eles. Então, o que Jesus quis dizer naquele momento é que eles não haviam sido preparados e que toda a intenção de levar o cristianismo, de tirá-los desse paganismo, isso iria por terra. Seria um trabalho que naquele momento não renderia o esperado. Eles ainda não estavam preparados, né?
fazendo uma alusão com a situação atual, como fala aqui, nós que somos espíritas, que estamos estudando o Evangelho, eu fiz uma comparação da seguinte forma. Quando nós olhamos para nós, lá atrás, das atitudes que nós tínhamos, das coisas que nós fazíamos, de nosso entendimento, dos pilares que construímos em nossas vidas anteriores e que nos acompanham até hoje, era muito difícil entender algumas coisas que hoje nós conseguimos entender com bastante simplicidade. A gente olha para trás e percebe o quanto nós mudamos conceitos, quantos pilares foram derrubados para seguir de uma outra forma, para ter um outro entendimento das coisas que enxergamos depois de começarmos a estudar o Evangelho e seguir o Espiritismo. E muitas vezes a gente acha que todas as pessoas que estão ao nosso redor estão tão abertas e estão com o coração da mesma forma que nós. E nos julgamos, às vezes, aptos a levar essa luz que se acendeu dentro de cada um de nós. Nós achamos que isso é fácil, a gente chegar e passar isso para uma outra pessoa. E muitas vezes nós percebemos que aquela pessoa ainda não está preparada, porque muitas vezes não tem o entendimento do simples fato da paternidade divina, né? Não se julgam filhos desse Deus que nós conhecemos e estamos conhecendo dia a dia. E a gente acha que eles deveriam entender da mesma forma que nós começamos a entender e da forma que enxergamos as coisas hoje. E a gente começa a ver a dificuldade. Então, é basicamente isso. O que Jesus fez lá atrás é que muitas vezes a gente enxerga que não adianta para determinadas pessoas, nesse exato momento, a gente levar essa ideia. Ela não vai ser recebida e muitas vezes vai criar uma situação de enfrentamento de ideias e às vezes até partindo para a falta do respeito, da compreensão de ambos os lados, né? Então, é esse entendimento que eu acho que precisamos ter, que a gente realmente somos divulgadores do Evangelho, somos divulgadores do Espiritismo e que a gente deve fazer isso onde encontramos o terreno fértil, onde aquela semente que a gente pode plantar vai ser bem recebida, mesmo que isso seja demorado. Todos serão tocados, mas cada um a seu momento, e que nós devemos procurar nesse momento esse terreno fértil, essa terra preparada, né? Da mesma forma que nós chegamos também no momento adequado, no momento certo, cada um no seu momento e cada um no seu entendimento e no momento único. É essa mensagem que eu entendi dessa passagem. Posso seguir com a vibração? Pode, Alvinha, pode seguir. Então vamos lá. Então, após essa reflexão do Evangelho e o reconhecimento das nossas mudanças, né? Nós precisamos entender que a vibração é um ato de caridade aos irmãos que às vezes nem conhecemos. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações aos bons sentimentos, fechar os nossos olhos, respirar calmamente.
Vamos vibrar a luz de Jesus e amor para todo o nosso planeta e toda a população da Terra, cientes de que todos que estamos aqui neste momento optamos por passar este momento para a nossa evolução. Que a luz divina do Mestre evolua todas as pessoas existentes em todos os países, que levem a vibração de amor e a luz até cada um necessitado, e que chegue essa luz às pessoas que estão sofrendo nos hospitais, independente do país onde esteja, por todo o nosso planeta. Que a luz venha caminhando e chegue ao nosso país, deixando nos hospitais o remédio da compreensão, do amor e da cura espiritual. Que a dor das famílias que perdem fisicamente um ente querido seja amenizada com o amor de Jesus. Que nós firmamos o pensamento e que esse amor chegue às pessoas que estão necessitando. Vamos emanar amor. Todos os profissionais da saúde que recebam esse amor com a luz de Jesus, pois eles lutam bravamente para socorrer os nossos irmãos. Que a luz percorra os lares dos velhinhos, as pessoas que se encontram nas ruas, sem um lar para seu repouso, acolhimento, as crianças desamparadas, as pessoas desempregadas que estão passando necessidade, todas as pessoas que estão sofrendo neste momento com doenças, a nossa amiga Janete, que estava passando por muita dor na sua boca, ao menino Gustavo Vinícius de Oliveira, sobrinho de uma amiga, que está internado com Covid na UTI em Mairiporã. A família e o menino estão precisando de muita luz e muito amor. A todos os nossos amigos e familiares, que todos possam refletir, se resignar e tornar a dor mais amena. Que os nossos lares sejam amparados pelos mensageiros e nossos protetores. Que haja paz e muito amor para que sigamos no caminho que traçamos, com fé, com caridade e amor ao próximo. Neste momento, os nossos amigos espirituais se aproximam e derramam sobre nós os fluidos benéficos do amor de Cristo. Estamos preparados e recebendo o passe coletivo. Que assim seja. Muita luz. Ainda serenos, como nos encontramos, deixamos aflorar o nosso sentimento de gratidão. Gratidão pela nossa vida, gratidão pela nossa família, pelos amigos e pela oportunidade de termos esse reencontro, de podermos falar sobre o Evangelho e nos elucidarmos a respeito. Que Jesus nos ilumine e nos conceda, junto a Deus, muitas oportunidades de conseguirmos fixar esses aprendizados em nosso dia a dia, de sairmos da teoria e colocarmos em prática, para que um dia sejamos muita luz neste planeta, juntos,
sempre. Que Deus ilumine a todos nós, que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, da minha parte, só tenho a agradecer. Eu vou interromper a gravação, pode? Pode.